E vamos lá, tanque abastecido, autonomia aí garantida aí para pelo menos mais 350 km aqui de Ruta 205. Vamos então voltar de novo para a estrada. A gente aproveitou aqui agora, né, que a gente parou no posto de gasolina e acabamos fazendo um lanche, né, comendo aqui alguma coisa que a gente tinha trago, né, nem compramos nada, acho que a gente comprou só um refrigerante, tudo, mas a gente já aproveitou o embalo e comeu alguma coisa aí para garantir aí, né, que a fome seja saciada, né, nesse momento agora aqui da nossa viagem. E vamos lá agora continuar agora aqui pelos Pampas, na província de Buenos Aires. Essa província, né, de Buenos Aires, né, no contexto da Constituição provincial, né, a província de Buenos Aires é uma das 24 jurisdições de primeira ordem, né, ou os estados autogovernados que compõem aqui a República da Argentina. Ela é uma das 24 jurisdições nacionais, né, que são distritos eleitorais legislativos, e é uma das 23 províncias que compõem o país. E sua capital, né, e cidade mais populosa é La Plata. O território ele está localizado na região centro-leste do país, abrangendo grande parte da região dos Pampas, que é toda essa parte que a gente está passando aqui. Limita ao norte, né, com as províncias de Santa Fé e Entre Rios, né, na região norte lá. Ao nordeste com o Rio de la Plata e a cidade autônoma de Buenos Aires. A leste, né, e ao sul com o mar argentino, né, do Oceano Atlântico, a região ali do Oceano Atlântico, a parte argentina, e ao sudoeste com o Rio Negro. A oeste com a província de La Pampa e a noroeste com a província de Córdoba. Com 17 milhões e 570 mil habitantes, segundo o Censo Nacional de 2022, a jurisdição de primeira ordem mais populosa do país. Do total dos seus habitantes, 58,4% vivem na área metropolitana de Buenos Aires. Olha que interessante, né? A gente está o tempo inteiro passando aqui, vendo muita vegetação, né? Poucas casas, pouca população, mas mesmo assim aqui ainda é considerado o lugar com o maior número de pessoas, né? E sendo que o maior número está bem próximo lá da capital, né? No resto da província, né, que é chamada interior aqui de Buenos Aires, existem apenas 7 milhões e 300 mil habitantes. O distrito, né, mais populoso é La Matanza, que tem em torno aí de 1 milhão e 900 mil habitantes, né, a região, né, na verdade ali. Com uma área de 307 mil km², é a segunda maior jurisdição de primeira ordem, atrás da Terra do Fogo, que é para onde a gente está indo, né, da Antártica e das ilhas do Atlântico Sul, que possui aí em torno de 1 milhão e 2 mil km², incluindo a Antártica e seus territórios insulares em disputa, né? Essa é a terceira jurisdição de primeira ordem mais densamente povoada, atrás apenas aí da cidade autônoma de Buenos Aires e da província aí de Tucumã, que a gente teve o privilégio, né, de conhecer na outra viagem que a gente fez o ano anterior aí, né? E é uma região, né, que vem da era hispânica, né, e da Guerra da Independência. Então teve muitos conflitos para chegar ao que é hoje, né? Por exemplo, a Revolução de Maio, né, de 1810,
que acabou destituindo do governo o vice-rei, né, do vice-reino do Rio de la Plata, né, que era o Balsadar Hidalgo, abriu perspectivas interessantes aqui para a pecuária nessa região, pois não só implicou o fim do monopólio espanhol no comércio exterior, mas também a introdução de sistemas e melhorias das atividades desenvolvidas em outros países e também, né, levando em consideração outras raças de gado. E a incorporação da cerca, né, permitiu definir a propriedade da terra, traçando limites claros, até então vagos e imprecisos, né? Você pegava uma região gigantesca dessa aqui e você não sabia até onde era a sua parte. Deve ficar uma loucura, né? Porque imagina as disputas, né? Você olhando aqui já é difícil demais, né? Teve também, né? A província acabou tornando-se aí uma entidade política autônoma. E seu território nominal estendia-se desde a cidade de Buenos Aires até a Cordilheira dos Andes. E aí, ao oeste e ao sul, os territórios aí da Patagônia Oriental e das Ilhas Malvinas, isso lá atrás, em 1820. Foram então excluídos os territórios atribuídos a Entre Rios e Corrientes, que foi criado em 1814, e a Santa Fé a partir de 1815. Mas o território sob controle efetivo era muito limitado, desde a cidade de Buenos Aires até cerca de 60 quilômetros ao redor. Os ameríndios, né, resistiram tenazmente, que era a população daqui, né, à penetração do homem branco nas terras que habitavam. A introdução do cavalo no continente americano durante a primeira fundação da cidade, a capacidade dos aborígenes de domesticar aqueles que se tornaram quilombolas, permitiram-lhes lançar ataques violentos chamados malones, e os sucessivos governos de Buenos Aires tentariam, por um lado, deter os males e, por outro, controlar os territórios, através de diversas operações. A construção de fortes, defensivos, a realização de expedições punitivas, a Força de Alcina, né, que foi um sistema defensivo de fossos e aterros com fortificações, que eram compostas aí por fortes, né, que eram construídos na província aqui de Buenos Aires. E em 1823, a primeira cidade fundada na pátria, né, Dolores, foi completamente destruída por uma tempestade, o que aumentou a preocupação dos moradores em relação aos grupos indígenas e às fronteiras com seus territórios. Né? E aí teve outras guerras e tudo mais, né? A Guerra Brasileira e a Constituição Unitária de 1826, que foram rejeitadas aqui no interior do país, terminaram com a queda de Rivadavia. E em seu lugar aí assumiu o governador Manuel Dorrego, que foi um defensor do federalismo, né? Que foi baleado aí por Juan Lavalle. A situação acabou terminando aí com o regime presidencialista e retomou então a guerra civil entre unitaristas e federalistas. Então toda essa região passou-se então por muitos conflitos, né, até chegar ao que é hoje, né? No início, né, da década de 30, iniciou-se uma etapa da história nacional conhecida como Década Infame. Houve períodos de crise em que ocorreram a desvalorização do peso, né, e demissões em massa, e mais um dos fatores que mais afetou a economia provincial foi o Pacto Roca-Runciman, que colocou a indústria da carne e seus derivados sob forte controle inglês, em várias facetas como os preços ou transporte. E durante os governos da Revolução de 43, os mandatos de Juan Domingo Perón, ocorreu um forte processo de migração interna, no qual grande parte da população rural se mudou para as cidades, o famoso êxodo rural, né? Isso foi notado especialmente na cidade de Buenos Aires, que aumentou sua população tanto dentro dos seus limites administrativos, quanto nos limítrofes da província, o que levou à formação da mega cidade conhecida como Grande Buenos Aires. Na zona sudeste, né, abastecida então pela grande central regional de Necochea,
a administração então procedeu à conclusão de um edifício e montagem de suas instalações, né? E aí, a partir dali, começou a instalação aí de 900 quilômetros de linhas de alta tensão, incluindo, né, a de Mar del Plata a Necochea. E aí, com isso, aumentou a capacidade de elétrica e tudo mais. Aí o desenvolvimento, né, foi só questão de tempo. A província, então, de Buenos Aires, ela acaba compartilhando o nome com a vizinha cidade autônoma de Buenos Aires, né? Quando foi completamente separada da província e se tornou capital federal. É um município dependente, totalmente especial, né? Como se fosse Brasília aqui, né? Brasília, se você vê, ela está dentro ali do estado de Goiás, né? Mas é um distrito ali específico, né? É a mesma coisa. Em 96, a cidade federal então tornou-se uma cidade autônoma. Então, pouco tempo, né? Possuindo atualmente uma classificação equivalente a qualquer uma das 23 províncias. Desta forma, a cidade autônoma de Buenos Aires é coigual às províncias e, portanto, é uma das 24 jurisdições de primeira ordem que compõem então a Argentina. E aí, né, quase toda a fronteira aqui de Buenos Aires, né, principalmente a fronteira oriental, é, é, é composta aí pelo Oceano Atlântico, que é denominado aí Mar Argentino, no qual tem aproximadamente 1.220 quilômetros de litoral. Faz também limite aí com o Uruguai, né, e com o Rio de la Plata, que a gente atravessou lá quando a gente estava vindo do Uruguai, né? A gente fez ali exatamente aquela travessia com aquela embarcação, né, do Buckbus ali. Dos principais centros urbanos que tem aqui, né, desses quase aí 15 milhões de pessoas que habitam a província de Buenos Aires, cerca de 10 milhões, já comentamos, estão na Grande Buenos Aires, né, e o restante estão disperso aqui em todo esse território gigantesco que a gente tem mostrado aqui nos vídeos, né? A capital provincial, a cidade de La Plata, tem aproximadamente 714 mil habitantes e ele é então o principal centro político, administrativo e educacional da província. Outros centros urbanos com mais de 50 mil habitantes, né? Temos aí o Mar del Plata, temos a Bahia Blanca, tem San Nicolás de los Arroyos, tem Tandil, Olivarria, Junín, Necochea, Luján, Mercedes, Punta Alta, Azul, são alguns dos municípios aí que tem mais de 50 mil habitantes. A economia dessa região, né, basicamente é agricultura, né, principalmente essa região que a gente está passando aqui. Os campos são utilizados então para agricultura e pecuária e suas produções mais importantes, né, as produções agrícolas mais importantes é o trigo, o milho, o girassol e a soja, enquanto na pecuária é especializada aí na pecuária de corte. Tradicionalmente, ela ocupa muito mais espaço do que a agricultura da província. No entanto, essa situação acaba equilibrando-se aí em 1990 com a difusão de novas culturas, especialmente aí com a plantação de soja e de novas técnicas agrícolas, como a sementeira direta. Com o desenvolvimento industrial, né, surgiu após a crise de 1930, a província foi a maior receptora de novos estabelecimentos industriais. E aí, a partir de 1960, a Valeneda, La Matanza, La Plata e seus arredores, né, Mar del Plata, Bahia Blanca, onde, por exemplo, está localizado o maior centro petroquímico aqui da Argentina. Tem também San Nicolás, Campana, que são áreas aí de siderurgia, são regiões aí onde desenvolveram a parte industrial. A província ainda possui o maior número de estabelecimentos industriais do país. O PIB da província é de 570 milhões de dólares, né? Algo em torno de 67,5% do PIB da Argentina. E o crescimento está 12,3% acima da média da Argentina. Outra importante fonte de renda é o turismo,
né, tendo inúmeras festas ao longo do litoral, grandes áreas de praia, sendo Mar del Plata a cidade turística mais importante na região. A atividade turística aumentou após a crise de 2001 e uma vez que era menos viável para as classes médias e a alta, né, passar o verão no estrangeiro devido ao aumento aí do valor do dólar. E aí as pessoas começaram a explorar mais a própria casa, né? Começaram a, a aproveitar, né, as belezas da própria Argentina, que são muitas, são fantásticas, né? A gente fica muito encantado de viajar na Argentina toda vez que a gente tem o privilégio e a sorte de fazer essa viagem por aqui. E aí, em se tratando de turismo, né, ela possui, né, acentuado desenvolvimento hoje, né, e que se manifesta de várias formas. A mais desenvolvida são as praias do litoral da província, né, próximas ali ao mar argentino, já que são quase 1.200 quilômetros de praia, né, junto com as quais existem balneários com graus variados de desenvolvimento urbano. Alguns baseiam sua atração turística no pouco desenvolvimento urbano, o que acaba facilitando o acesso de atrativos naturais no local, enquanto outros locais são desenvolvidos de tal ponto que lhes permite receber grandes números de turistas e fornecer serviços adequados. A cidade de maior destaque nisso tudo aí é Mar del Plata, que é o destino turístico mais importante do país, junto com outras como San Bernardo de Tuyú, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita e Mar de Ajó, né, que são outras regiões também. Tem o delta do Rio Paraná, que fica localizado próximo à província do Entre Rios, e é outro local com desenvolvimento turístico orientado para a utilização de barcos e outros veículos aquáticos, né? Então, todos os esportes náuticos, isso é muito interessante ali. Na parte centro-sul da província, encontra os sistemas montanhosos, que a gente aqui ainda não vê, né? E ali são realizadas atividades de montanhismo e caminhadas. Algumas lagoas, né, são exploradas para o turismo, e as de maior infraestrutura são a Laguna de Gomes, que fica localizada na cidade de Junín, né, dentro do Parque Natural Laguna de Gomes, e a Laguna de Chas Cosmos, que é próxima à cidade de mesmo nome. E tem outras lagoas, a gente mesmo vai passar próximo de algumas aí durante esse nosso trajeto. Existem também inúmeras fazendas em toda a região dos Pampas, né, e elas se baseiam, né, no atrativo turístico focado na vida rural e nas figuras do povo gaúcho. São povoados que possuem fazendas em seu entorno e tentam, né, preservar e explorar esse lado da cultura do povo argentino. Algumas cidades também possuem algumas importantes igrejas ou locais de interesse de religião católica do país que motivam o turismo religioso. O destino mais conhecido é a cidade de Luján, né, seguida de San Nicolás de los Arroyos, onde ocorrem peregrinações todos os anos, né? Então, esses são alguns dos fatos, né, importantes aqui da província de Buenos Aires. E aí, vamos seguindo então agora firme e fortes aí rumo ao nosso destino do dia, né? Ainda tem muita estrada para percorrer, muito chão para percorrer, mas a gente vai ficando por aqui. Se você tem gostado aí, tem se interessado, né, e que a gente também esteja te ajudando a fazer, né, o planejamento de sua viagem, né, fica à vontade aí para perguntar qualquer coisa que não fique muito claro, né, alguma alternativa, algum local aqui pela região. Eu vou me despedindo por aqui e a gente continua a nossa saga da expedição rumo ao fim do mundo aqui no próximo vídeo. Grande abraço!
o Vitara, na verdade, faltou agora o nome do outro, compartilhavam também a mesma plataforma, só colocava símbolo diferente.
Tu calibrou teu pneu depois que tu esvaziou lá na Praia do Cassino? Sim, vai no Chuí. Tá certo, também calibrei também. Aí tava com 18, eu botei 26. Aquela depressão na pista ali, tomei um susto, cara, tava próximo de você. É, cara, tem hora que eu também por causa da balançada, né? Essa pista de vez em quando vem com essa depressão profunda, né? O teu balançou também? Muito, e tava em cima da hora ali.
pegar um